Crueldade da decisão, mergulhando no abismo da moralidade. Nossos valores morais nos guiam em meio à complexidade da vida. Mas e quando esses valores nos colocam diante de uma fenda abissal? Mergulhar nesse abismo da moralidade nos confronta com uma questão crucial. Onde reside a verdadeira crueldade? A crueldade da decisão reside em sua iminência, no impacto duradouro que ela causa em nossa psique. Afinal, somos seres humanos moldados por nossas experiências passadas e pelos valores que abraçamos. No entanto, no labirinto da existência, nos deparamos com situações que nos obrigam a traçar novos caminhos, a reavaliar nossas crenças e nos confrontar com dilemas morais. Imaginemos um cenário, um caldeirão de sofrimento e dilemas. Dores agonizantes ecoam por corredores frios de um hospital. Diante de si, um cenário que testa os limites da compaixão. Duas pessoas, cada uma com um destino melancólico, aguardam paciente. A primeira, um jovem promissor, o futuro esposo de uma jovem, o filho amado de pais enlutados. A segunda, um idoso sábio, testemunha viva de uma vida bem vivida, um mentor para muitos, um farol de sabedoria. Dores anunciam o fim, desenhando dois destinos distintos. A máquina respira fundo, um sussurro gélido ecoa. Somente um dos pacientes será salvo. A decisão, portanto, é implacável e inelutável. Somente uma vida será preservada. Em meio à angústia, surge a pergunta cruel. Qual a prioridade na escala de valores humanos? Juventude, amor incondicional, esperança em um futuro radiante, maturidade, sabedoria, memória de uma vida dedicada, ensinamentos gravados no coração da humanidade. A crueldade da decisão reside em nos confrontar com a finitude da existência. Em ambos os casos, a morte paira como uma sombra implacável, um lembrete constante da impossibilidade de reverter o destino. A brutal realidade se impõe. Somente uma vida pode ser salva. Em um turbilhão de emoções, o dilema nos lança em um abismo de ponderações. Juventude, símbolo de potencialidades inexploradas, sonhos que ainda desabrochavam alento em um futuro promissor. Deixar partir um jovem, um futuro esposo, um filho amado, um vazio imensurável de dor para os pais, para a amada. Maturidade, a riqueza da experiência, a sabedoria acumulada ao longo de décadas. Um legado de ensinamentos, um farol de sabedoria para aqueles que o procuravam. Deixar partir um sábio, um mentor, um patriarca que guiava com serenidade e discernimento. Perder a bússola da sabedoria, deixar inacabados ensinamentos, memórias que se perdem no tempo. A crueldade da decisão reside na impossibilidade de reverter o destino. Cada segundo se torna uma eternidade. A espera, um tormento silencioso, amplificando a angústia, a dor e a apreensão. A escolha se impõe, inexorável, como um julgamento final. A vida de um jovem versus a vida de um sábio. Qual a balança da sociedade, da humanidade? Qual o critério para decidir? Qual a base para fundamentar a escolha? Como mensurar a vida de um jovem promissor e a vida de um sábio experimentado? Perante o abismo da crueldade, a lógica se dissolve. O racional se torna impotente. A decisão transcende cálculos matemáticos ou análises estratégicas. A crueldade da decisão reside na ausência de respostas fáceis. O dilema nos coloca diante da fragilidade da condição humana, da finitude da existência, da complexidade da vida. Sem respostas prontas, sem fórmulas mágicas, somos lançados em um abismo de ponderações. Diante do abismo da crueldade, o racional se torna impotente. A decisão transcende cálculos matemáticos ou análises estratégicas. É uma questão de valores, de crenças, de convicções. A crueldade da decisão reside na impossibilidade de agradar a todos, de conciliar valores antagônicos, de harmonizar expectativas divergentes. A decisão forja um divisor de águas, separando opiniões, gerando discussões, abrindo conflitos. Enquanto ponderamos sobre a decisão,
a vida segue seu curso inexorável. O tempo pulsa, os segundos se arrastam, os minutos marcam a espera angustiante. A crueldade da decisão reside no impacto duradouro em nossas vidas. A decisão, uma cicatriz profunda, um trauma que acompanha por toda a existência. Repercute em atos, palavras, gestos, memórias, sonhos e medos. A marca da decisão, um nó górdio, um enigma sem solução. A crueldade da decisão reside em sua iminência, no impacto duradouro que causa em nossa psique. Somos seres humanos moldados por nossas experiências passadas e pelos valores que abraçamos. Afinal, somos seres humanos moldados por nossas experiências passadas e pelos valores que abraçamos. No entanto, no labirinto da existência, nos deparamos com situações que nos obrigam a traçar novos caminhos, a reavaliar nossas crenças e nos confrontar com dilemas morais. Em um mundo ideal, as decisões difíceis careceriam de crueldade. Seria uma mera questão de análise lógica e racional. No entanto, a vida não se condensa a fórmulas matemáticas. Os valores, as crenças, a moral e a ética se entrelaçam em um mosaico complexo. Nossas raízes culturais e sociais nos fornecem lentes através das quais enxergamos o mundo. Diante da crueldade, a busca por certezas se intensifica. A fé, a religião, a espiritualidade, a intuição, a consciência, buscávamos guias luminosos, buscávamos consagrados ensinamentos, buscando alívios para as angústias da alma. As artes se erguem como testemunhas silenciosas, registrando a angústia da condição humana. Mestres do passado se consagraram pela capacidade de traduzir a complexidade do ser humano diante da adversidade, da doença, da perda, da solidão. Em suas obras, ecoam as angústias que nos atravessam. Na vastidão do universo, somos apenas um sopro, um instante tênue entre a imensidão cósmica. A crueldade da decisão reside na finitude da nossa existência. Em cada amanhecer, uma nova oportunidade de amar, de sonhar, de realizar. A vida se desenrola em um fio tênue, interrompido brutalmente. A crueldade da decisão reside no impacto duradouro que ela causa em nossa psique. Confrontar a crueldade da decisão nos coloca em um limiar existencial, nos faz questionar a natureza da existência, a fragilidade da vida, a complexidade da moral. Somos lançados em um abismo existencial. As respostas, as certezas, as esperanças, a fé, tudo parece insuficiente diante do abismo da crueldade. A crueldade da decisão reside em nos confrontar com o abismo da existência, nos recordando da finitude da vida e da complexidade da moral. Enxergamos reflexões sobre a condição humana, a busca por sentido e a busca por redenção. Confrontar a crueldade nos lança em um abismo existencial, um abismo em que a lógica se dissolve, a racional se torna impotente. Examinar a crueldade da decisão nos convida a refletir sobre a natureza da existência, a fragilidade da vida, a complexidade da moral. A crueldade da decisão reside em nos confrontar com o abismo da existência, nos recordando da finitude da vida e da complexidade da moral. Que a complexidade da vida nos desafie a buscar a coerência, a integridade, a justiça, a compaixão, a misericórdia, a generosidade, a esperança, a fé, a coragem, a dignidade. Que a busca por respostas nos leve a transcender o abismo da crueldade e nos conduza a um horizonte de esperança, solidariedade e fraternidade. A decisão, um ato de amor, bondade, lealdade, responsabilidade, compaixão, dignidade, honestidade, justiça, fé, coragem, perseverança, generosidade, humildade, esperança, fraternidade, misericórdia, empatia, igualdade, liberdade, autonomia, individualidade, universalidade, tolerância, solidariedade, igualdade, liberdade, autonomia. A decisão, um ato de amor, bondade, lealdade, responsabilidade, compaixão, dignidade, honestidade, justiça, fé, coragem, perseverança, generosidade, humildade, esperança, fraternidade,
misericórdia, empatia, igualdade, liberdade, autonomia. A decisão, um ato de amor, bondade, lealdade, responsabilidade, compaixão, dignidade, honestidade, justiça, fé, coragem, perseverança, generosidade, humildade, esperança, fraternidade, misericórdia, empatia, igualdade, liberdade, autonomia. Assim, a decisão ecoa como um cântico, um hino à vida, à esperança, à fraternidade, à resiliência, à dignidade. Em meio à vastidão do cosmos, somos nós, mortais, aprisionados em corpos efêmeros, condenados a trilhar um caminho solo. Nosso destino intrinsecamente ligado ao enigma da existência. Você já se perguntou até onde iria para tomar uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre? E se essa escolha tivesse o poder de destruir não apenas a sua vida, mas a de alguém que você ama? Seja em situações extremas ou em dilemas cotidianos, cada decisão molda nosso caráter. Mas e quando o preço da decisão é a sua alma, seus princípios, sua dignidade? Hoje vamos explorar o que muitos consideram a escolha mais cruel que alguém já teve que fazer. Uma escolha que envolve sacrifícios, dilemas morais e, em muitos casos, consequências irreparáveis. A decisão, o ponto de virada. No reino da existência, somos confrontados com decisões que nos desafiam, nos obrigando a confrontar nossos valores mais profundos. A vida nos apresenta dilemas que testam nossa moral, nos forçando a traçar um caminho em meio a um labirinto de escolhas. Cada decisão é um nó em um tecido complexo, tecendo a tapeçaria da nossa existência. A jornada da vida nos presenteia com momentos de êxtase e dor, alegria e tristeza, sucesso e fracasso, amor e ódio, riqueza e pobreza, esperança e desespero. Em suma, toda a emoção que torna a vida vibrante. Exemplo 1. A encruzilhada da vida. Imagine-se diante de um abismo, um precipício que ameaça engolfar tudo em seu caminho. Do outro lado, um raio de esperança se manifesta, um farol que clama para ser seguido. De um lado, um ente querido, alguém a quem o amor une, esperando por um socorro desesperado. Do outro, um estranho indefeso, desconhecido, inocente, buscando refúgio. O cenário é cruel, um pesadelo adormecido que se torna realidade. A escolha, salvar a si mesmo e a si mesmo, arriscando a vida de um inocente, ou sacrificar a si mesmo para salvar o desconhecido. Qual o preço que sua consciência estaria disposta a pagar? A jornada do herói. A vida nos apresenta desafios como o herói que enfrenta um monstro para salvar sua amada princesa. O herói embarca em uma jornada para encontrar uma solução para o problema. Ele precisa passar por 3 estágios: a recusa da chamada, a chamada e a travessia do limiar. No primeiro estágio, o herói recebe um chamado para a ação. No entanto, ele o rejeita, preferindo a segurança do mundo familiar. O herói se sente inseguro, com medo de enfrentar o desconhecido. Na segunda etapa, o chamado se intensifica, tornando-se urgente e irresistível. O herói, diante da urgência, decide seguir o chamado. Na terceira etapa, o herói deixa o mundo familiar e se aventura em terras desconhecidas, enfrentando desafios e aprendendo lições valiosas. Esse trilho da vida nos convida a refletir. A que preço você estaria disposto a submeter-se para alcançar seus objetivos? Em que ponto você traçaria a linha vermelha, o limite intransponível, a escuridão do pesadelo? No livro O Homem Duplicado, de Philip K. Dick, o narrador relata um pesadelo perturbador. No sonho, ele se vê preso em um labirinto de espelhos, cada reflexão revelando uma faceta de um antagonista sombrio. O pesadelo transcende o reino dos sonhos, tornando-se real. A trama se desenrola em um futuro distópico. O protagonista, um investigador particular, descobre uma conspiração abstrata que desafia a própria realidade. Em meio a essa teia de enigmas, ele se depara com uma terrível verdade. Sua vida inteira foi uma mentira. Suas memórias, identidade e até mesmo a gravidade da situação são questionáveis. A partir de então, o protagonista se vê em uma encruzilhada existencial. No olho do furacão da narrativa, ele é confrontado com uma escolha: escapar da trama sombria ou se entregar à espiral de ilusão.
Suas decisões moldam a realidade em que está aprisionado. Este conto ficcional nos convida a uma introspecção profunda. Até que ponto iríamos para negar a realidade? Em qual instante cederíamos aos embaraços da verdade? A sombra da realidade. A vida, por vezes, nos coloca em situações que nos fazem questionar a natureza da realidade. Em A Fuga, o drama de uma jovem moça materializa-se em meio a um turbilhão de eventos. Sua história nos transporta para a década de 1970, um período marcado por conflitos e tensões geopolíticas. O filme nos imersa em um enredo complexo que desafia os limites da plausibilidade. A protagonista se vê presa em um labirinto de mentiras e segredos. Ela precisa tomar uma decisão crucial: revelar a verdade ou se manter em silêncio, arriscando não apenas sua própria felicidade, mas também a segurança de quem a ama. A trama nos conduz por um caminho tortuoso, repleto de reviravoltas. A personagem principal, em meio à angústia, é forçada a confrontar sua própria moral, questionando-se até onde poderia ir para proteger aqueles que considera mais importantes. No palco da vida, todos nós, em algum momento, nos deparamos com escolhas que transcendem a dimensão do trivial. Nossos atos, palavras e reações ecoam no universo da vida, criando ondas de impacto em nossa trajetória e na de outrem. Tomando decisões difíceis é inerente ao ser humano. Desde os primórdios da civilização, a humanidade enfrenta dilemas morais que desafiam seus valores e crenças. As escolhas difíceis nos colocam diante de um abismo existencial. A cada decisão, nos aproximamos um pouco mais de quem somos, revelando os pilares que sustentam nossa moral e ética. Exemplo 4. A justiça e a compaixão. Imagine um cenário. Um juiz, diante de um tribunal, ponderando uma sentença. O acusado, culpado, mas cujos atos foram motivados por circunstâncias extenuantes. A lei exige rigor, mas a compaixão sussurra misericórdia. O juiz, em sua toga, encarna a personificação da justiça. De um lado, a lei, impessoal, fria, exigindo imparcialidade. Do outro, o ser humano, com sua natureza complexa, capaz de atos, mas também arrependimento. A decisão do juiz, afinal, determinará o destino de um homem, moldando sua vida, sua família, sua comunidade. A busca por redenção. A vida nos apresenta dilemas, testando a fibra de nosso ser. As decisões que tomamos reverberam em nossas vidas, moldando nosso caráter, valores e convicções. A busca por redenção é um tema universal, presente em diversas culturas e religiões. A figura do pecador arrependido, buscando perdão, ecoa na psique humana, revelando a angústia que nos consome quando transgridemos nossos próprios princípios e valores. Em Pecado Capital, de Mario Puzo, Michael Corleone, personagem central, encontra-se em um dilema moral. Suas ações passadas, como um espectro, assombraram seu presente, forçando-o a buscar redenção. Em meio às trevas do passado, Michael se vê em um cruzamento existencial. A escolha: ceder à espiral de violência e corrupção, ou buscar um atípico caminho para a redenção. A trama nos imersa em um turbilhão de emoções. Michael, em sua jornada, precisa enfrentar não apenas as consequências de suas ações, mas também os próprios demônios internos, questionando-se até onde a redenção se estende. A alma após o sacrifício. Sacrificar algo ou alguém que amamos para alcançar um objetivo maior é uma das provações mais difíceis que a vida pode nos reservar. O ato de renunciar a algo precioso em prol de um bem maior nos coloca em um abismo existencial, forçando-nos a confrontar nossos valores, atitudes e convicções. Cada indivíduo, com sua moral e ética intrínsecos, encontrará um ponto de ruptura, um limite intransponível. A alma, após um sacrifício, pode ser consumida pelo remorso, pela culpa, mas também pela força de superação. Em Hamlet, o príncipe da Dinamarca, Hamlet, enfrenta um dilema moral. Suas ações, impulsionadas por vingança, desencadeiam uma série de eventos trágicos, abalando sua alma. Envolto em neblina de arrependimento,
Hamlet se vê em uma encruzilhada existencial. A escolha: sucumbir à espiral de culpa ou buscar redenção em meio à tragédia. A obra de Shakespeare nos convida a uma reflexão profunda. A alma, após um sacrifício, ressignifica a dor, a perda, a culpa e a redenção. Em suma, a vida nos presenteia com uma tapeçaria de momentos, cada um nó em nossa trajetória existencial. Cada decisão, uma pincelada que pinta a obra de nossa existência. As escolhas difíceis, como marcos em nossa jornada, revelam a complexidade do ser humano, capaz de atos grandiosos, mas também de arrependimentos. No final das contas, a vida nos desafia a sermos autores e protagonistas de nossa própria história. E em cada página, cada parágrafo, cada capítulo, somos confrontados com a necessidade de traçar nosso próprio caminho, moldando a obra-prima da nossa existência. E você? Qual a decisão difícil que marcou sua vida? Compartilhe sua história nos comentários. Juntos podemos fortalecer a alma da humanidade através da união e da superação.